Somos gratos porque iniciamos hoje mais uma aula sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso tema principal hoje é o batismo do Senhor Jesus Cristo, mas a fim de entender esse evento na vida do nosso Senhor, evidentemente nós precisamos ter uma ideia do motivo do batismo praticado por João. Então, nós queremos dividir em duas porções principais o nosso tema hoje: o batismo praticado por João e o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar os irmãos para lermos Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos orar. Amado Senhor, nós cremos que a Bíblia é a Tua Palavra. E cremos que o Senhor tem satisfação em revelar a si mesmo para nós, que cremos na Tua Palavra. Por isso nós pedimos hoje: Senhor, mais uma vez fala conosco, por meio da Tua Palavra. Unge essa palavra na nossa mente, no nosso coração, de forma que a recebamos e essa palavra seja assim fator de mudança na nossa vida. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vimos então, baseado nesse trecho do Evangelho de Mateus, o ministério de João Batista como o batizador e o relato do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar no nosso assunto, eu queria chamar a atenção dos irmãos para um seguinte aspecto. É algo que vai ocorrer com cada vez maior frequência a partir de agora, e vez após vez vamos tentar chamar a atenção para esse fato, é que vários evangelhos relatam um mesmo evento relacionado com a vida do nosso Senhor. E nós precisamos entender a natureza complementar dos evangelhos nesse aspecto. Nós cremos que alguns deles a informação é repetida de maneira muito similar, e alguns deles a informação que se encontra num dos evangelhos não aparece no outro, então nós temos que considerá-las como
complementares e em alguns deles a informação aparece somente num dos 4 evangelhos. Isso é mais frequente no Evangelho de João. E hoje, em especial, nós vamos ver como que o Evangelho de Mateus e o de Lucas se complementam nesse ponto. Guarda bem esse princípio na sua mente aí, à medida que nós vamos estudando. Muito bem. Mateus capítulo 3, nós vemos que João aparece pregando no deserto da Judéia, e a pregação de João é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então aqui nós vemos que a pregação do João Batista relaciona arrependimento com o reino dos céus. Se você for ler em Lucas, abre comigo em Lucas capítulo 3. Versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Esse é o primeiro aspecto que nós queremos mencionar aqui. Mateus menciona arrependimento em relação à vinda do reino dos céus. Lucas menciona arrependimento em relação à remissão dos pecados. E esses dois aspectos, a aproximação do reino dos céus e a remissão dos pecados, são os dois pontos principais do ministério de João Batista como pregador e como batizador. Guarde bem isso daí. No que se refere à palavra arrependimento por si só, nós já sabemos que ela significa uma mudança de mente. E, em especial, uma mudança de mente em relação ao pecado. Ou seja, o arrependimento, quando ele ocorre de acordo com o significado da Bíblia, ele implica em nós enxergarmos, especialmente o pecado, do mesmo ponto de vista de Deus. Ou seja, aquilo que Deus considera pecado, e nós antes não considerávamos pecado, nós mudamos a nossa mente em relação a esse fato. E agora nós consideramos pecado aquilo que Deus considera pecado. Consideramos que é bom aquilo que Deus considera que é bom. Consideramos que é ruim aquilo que Deus considera que é ruim. Por que isso é importante? Porque quando o reino de Deus se aproxima, e a aproximação do reino de Deus, a chegada do reino de Deus, ocorre pela chegada do rei do reino de Deus a essa terra, se os homens têm um pensamento a respeito do pecado diferente do pensamento de Deus, é óbvio que eles vão considerar que não necessitam de tratar do seu pecado. Isso foi o que ocorreu em grande parte com a maioria das pessoas da nação de Israel. O Senhor Jesus Cristo veio para os que eram seus, diz a Escritura, e os seus não o receberam. Por que razão existe um grande segmento da humanidade hoje que simplesmente não acredita que necessita de Jesus? Não acredita que necessita de Cristo, não acredita que necessita de uma salvação, porque eles têm um ponto de vista errado em relação aos seus pecados. E aquelas pessoas, tanto na época do nosso Senhor Jesus Cristo quanto agora, que rejeitam a salvação oferecida por Cristo Jesus, o Senhor vai dizer: morrerão nos seus pecados. Por isso é tão importante, tão fundamental o arrependimento,
Por isso é tão importante, tão fundamental. Isso que nós fazemos, à medida que vamos estudando junto as Escrituras, nós vamos sendo convencidos pelo Espírito Santo, por meio da Palavra de Deus, daquilo que é pecado. E mudamos de mente em relação a isso, e dessa forma estamos sendo preparados para a vinda do reino dos céus. Isso era verdadeiro na época do João Batista, segue verdadeiro nos dias de hoje. Então, num certo sentido, quando nós entendemos a pecaminosidade do pecado, a hediondez do pecado do ponto de vista de Deus, nós também queremos, isso é um processo que começa na nossa mente, renunciar a esse pecado. Estamos próximos para aceitar alguém que possa nos salvar desse pecado. Estamos próximos do reino dos céus. Aqui diz uma coisa interessante em Mateus, no capítulo 3, no versículos 5 e 6, então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Esse é um ponto muito, muito importante. Duas coisas ocorrem por meio dessa confissão. A primeira coisa que, da parte do homem, é uma declaração de renúncia ao pecado, obviamente. Da parte de Deus, é uma declaração de que aqueles pecados que são confessados serão perdoados. No outro aspecto do arrependimento, em virtude da proximidade do reino dos céus, fala da importância e da necessidade da preparação para a vinda desse reino. Nós podemos ilustrar da seguinte maneira: é uma figura oriental, mas também se aplica aos dias de hoje. No Oriente, quando um grande rei, uma pessoa importante vinha visitar uma cidade, era feita uma preparação para a chegada desse rei, dessa pessoa importante. E é muito semelhante ao que ocorre nos dias de hoje, quando uma grande autoridade nacional ou internacional faz uma visita. Eles enviam uma equipe antes dessa autoridade, antes desse soberano, e eles vão preparar todo o trajeto pelo qual essa autoridade vai passar, vai preparar em termos de segurança, vai preparar em termos de organização, de embelezamento, a recepção, de forma que quando essa autoridade chegar, aquele monarca chegar, ou aquele presidente chegar, ele tenha uma recepção adequada. É mais ou menos esse o sentido desse arrependimento, porque está próximo o reino de Deus. No Evangelho de Lucas tem uma informação complementar. Abre comigo no Lucas capítulo 3. Versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das profecias do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. É quase como se nós pudéssemos dizer que todo o vale da incredulidade dos saduceus será aterrado. E todos os outeiros, os montes da orgulho dos fariseus
será nivelado, que todos os caminhos tortuosos dos publicanos será corrigido, retificado, e todos os caminhos escabrosos da maldade do povo judeu em Israel serão aplanados. É uma preparação, mudança de mente, para que aquele povo de Israel pudesse receber o seu rei, o rei do reino de Deus. Agora, se nós pensarmos um pouquinho no ministério de João Batista em relação à nação, tem uma coisa muito interessante. No que se refere ao batismo de João em relação à nação de Israel, nós temos que ter em mente um primeiro aspecto muito importante, é que o batismo pregado e praticado, instituído por João Batista, é algo novo. Não havia antes do Batista o batismo. Tal ponto que é chamado o batismo de João. E depois do ministério de João Batista, nós temos o batismo cristão. E claramente sabemos que o batismo cristão, instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é diferente do batismo do João. Nós vamos ver que o batismo do João, ele era de fato voltado à nação de Israel. E a base desse batismo era uma prática instituída por Deus lá no livro de Levíticos, no Antigo Testamento, segundo a qual o pecador necessitava banhar-se a fim de ficar purificado do seu pecado. Os detalhes dessa prática nos são dados no livro de Levítico, nos capítulos 14 e 15. E nós gostaríamos de dar um exemplo. Abre comigo no Levítico capítulo 14, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a que vive, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Versículo 8. Aquele que tem de se purificar lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. E daí prossegue com os outros procedimentos até que aquele pecador esteja totalmente restabelecida a comunhão com a nação de Israel e com a tenda da congregação, aquele lugar onde Deus viria encontrar-se com o homem. Então, o que nós vemos aqui? Essa é a chamada lei do leproso. Nós sabemos que a lepra é um tipo do pecado. A lepra é uma descrição viva, horrível, do pecado. É uma figura que nos ajuda a entender o que é o pecado. Então, a consequência do pecado é que ele é excluído da sociedade, da comunidade de Israel. Da mesma forma que quando nós pecamos, nós ficamos isolados da sociedade. E a
penalidade naquela época é ficar fora do arraial, fora da congregação, fora da comunhão com Deus, porque Deus não pode ter comunhão com o pecado, nem com o pecador. E era necessário oferecer sacrifícios. Nós temos sacrifícios mencionados antes do versículo 8 e depois do versículo 10. Mas entre esses sacrifícios, nós temos a menção do banho necessário para completar o processo de purificação. Então, o processo de purificação em duas porções. Uma, o sacrifício, a necessidade do derramamento de sangue, porque diz a Bíblia, sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Depois do sacrifício, derramamento de sangue, então, a lavagem, o banho que produz a purificação. E esses banhos cerimoniais é aquilo que nós temos no Antigo Testamento mais próximos do batismo instituído pelo João Batista. E claro que depois tem as ofertas dos sacrifícios que representavam a obra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a gente está vendo duas coisas: a obra realizada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, derramamento do sangue, e a necessidade então desse banho naquela época cerimonial, lavando todo o corpo, que nós sabemos que fala então de maneira figurada desse processo de arrependimento para a remissão de pecados. Agora, quando João institui o seu batismo, assim chamado o batismo do João de arrependimento, era uma coisa nova. E de alguma forma, toda a nação de Israel estava vindo até João a fim de ser batizado. Vamos ver lá no Evangelho de Mateus novamente. Como nós lemos no versículo 5, que impressionante, Jerusalém, toda a circunvizinhança da Judéia, eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Nós vemos então que era como se a nação estivesse admitindo a sua condição de leprosos, sua condição de pecadores. É como se toda a nação de Israel, através do ministério de João Batista, é como se toda a nação de Israel estivesse fora do arraial, privada da comunhão com o Senhor por causa dos seus pecados. Nós sabemos que é certo isso por causa da maldade daquela geração, que é a geração que colocou o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. A condição deles era tal que eles não apenas deixaram de reconhecer a Jesus como Filho de Deus, não o receberam, o rejeitaram, pior do que isso, eles o crucificaram pelas mãos dos romanos. Eles estavam profundamente envolvidos no seu pecado, de forma que João, com seu ministério, está dizendo: essa nação toda, sem exceção, precisa ser batizada, precisa passar por essas águas, com uma demonstração do seu arrependimento, da sua disposição em mudar de mente em relação ao seu pecado, a fim de poder receber a remissão de pecados, como Lucas nos informa, a fim de estar preparados para a vinda do Rei do Reino dos Céus. Agora, evidentemente, era tão poderoso o ministério do João Batista que até mesmo os fariseus e os saduceus vinham ao batismo. E João, com o seu ministério contundente, falava: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Tão
convincente era o ministério de João Batista, que até mesmo aqueles fariseus e saduceus vinham em busca do batismo. E João vai falar que o batismo verdadeiro não consiste apenas numa mudança de mente, mas requer que se mostrem frutos, que sejam produzidos frutos dignos dessa mudança de mente. E nós vamos ver então em Lucas, capítulo 3, versículo 10, as multidões interrogando o João Batista, perguntando o que havemos de fazer, e ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Amor. Quem tiver comida, faça o mesmo. Misericórdia. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhes: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Honestidade. Também os soldados lhe perguntavam: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis. Bondade. Não deis denúncia falsa. Justiça. Contentai-vos com o vosso soldo. Humildade e gratidão e contentamento naquilo que vem como nosso pagamento. Então, nós vemos que efetivamente o ministério de João Batista nesse aspecto tinha como propósito trazer à nação de Israel aquelas bases que faziam dessa nação uma nação separada das demais. Uma nação que conhecia o Deus da justiça, conhecia o Deus da misericórdia, conhecia o Deus da honestidade, conhecia o Deus da bondade, da retidão, do contentamento. É como se toda a nação, vindo até João para ser batizado, representado por aquelas pessoas de Jerusalém e de toda a região da Judéia, diferentes classes sociais, até mesmo os religiosos, como se toda a nação, tendo estado separada de Deus por causa do seu pecado, agora pode ser reaproximada de Deus por meio do arrependimento para a remissão desses pecados e por meio daquele batismo que representava a sua decisão de mudar de mente e por meio dos frutos que representavam a realidade daquele arrependimento. Assim, dessa forma preparada, a nação poderia receber a remissão dos pecados que viria posteriormente quando o Senhor Jesus Cristo apresentasse a si mesmo como aquele sacrifício agradável a Deus, por meio do qual nós temos a remissão dos nossos pecados. Então, esse é o significado do batismo de João em relação à nação de Israel. Agora, nós queremos saber quais as implicações desse batismo para a vida e obras do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o objeto dessa série de estudos. Nós queremos relacionar com Israel, queremos relacionar conosco, mas acima de tudo, nós queremos sempre trazer o foco de novo para a pessoa e para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu faria nesse ponto é uma pergunta. Será que nós cremos que Jesus Cristo necessitava desse batismo? Você já pensou nisso? Esse batismo era para pecadores. Nele nunca houve pecado. Esse batismo era para aqueles que estavam separados de Deus em virtude do seu pecado. O nosso Senhor nunca esteve separado de Deus até aquele momento. Como se explicar então que o Senhor Jesus Cristo tenha se submetido ao batismo do João? E mais, fala que eles, ao chegarem-se ao Senhor, eles confessavam os seus pecados. O Senhor não teria nada para confessar?
porque ele nunca cometeu pecado. Como explicar então que o Senhor Jesus Cristo tenha se deixado batizar pelo João Batista? Para isso, não basta a informação que nós encontramos aqui no Evangelho de Mateus. Nós precisamos também da informação complementar do Evangelho de Lucas, que é mais detalhado nisso, que fala que quando o nosso Senhor Jesus foi batizado, algo diferente ocorreu daquilo que ocorria quando os demais eram batizados. Abra comigo em Lucas, capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Presta atenção aqui, ó. Primeiro, aqui é mencionado que os céus se abriram. Segundo, é também mencionado que o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea, de forma visível. Terceiro, é mencionado que uma voz do céu se fez ouvir. Então, é como se houvesse uma distinção, que de fato existe, entre o batismo dos demais e o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Entre o batismo daquele povo com os seus líderes religiosos, os saduceus, os fariseus, e o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se Deus e seu Espírito Santo fizessem uma grande distinção entre o batismo deles e o do Senhor. Somente o batismo do nosso Senhor foi acompanhado desse fenômeno dos céus se abrirem. E depois o Espírito Santo descer sobre ele de forma corpórea, como uma pomba. E aquela voz falar do céu. Isso é muito importante, essa distinção entre o batismo daqueles membros da nação de Israel e o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma distinção maior ainda que eu gostaria de falar para os irmãos, que só é mencionada no Evangelho de Lucas. Você pode comparar depois Evangelho de Mateus, Marcos e João, que somente em Lucas nos é dito que quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado, ele estava orando. Leia no seu Lucas capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, os céus se abriram. É muito provável que antes do nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum homem jamais tenha orado como o Senhor orou. Os que foram ser batizados antes do nosso Senhor Jesus Cristo confessavam seus pecados. Mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo orou, o que teria ele confessado? É óbvio que ele não tinha nada a confessar sobre si mesmo, mas certamente ele teria muito a confessar a favor do seu povo. Você lembra que nós temos registros na Escritura, no caso da experiência do Daniel, por exemplo, também na experiência de Neemias, outro exemplo, em que eles oram confessando os seus pecados e confessando os pecados da sua nação. E nós cremos então que João ouviu essa oração do nosso Senhor. Ele ouviu a confissão do nosso Senhor e entendeu que o Senhor, naquele momento, estava tomando a
posição da nação de Israel. Quando nosso Senhor Jesus Cristo entrou no mundo, Ele se uniu em solidariedade à raça humana. Por meio da encarnação, o Senhor Jesus Cristo se torna para sempre homem, Deus em forma humana. Por meio da encarnação, o Senhor Jesus Cristo agora é um de nós, mas sem pecado. Ele é Deus e Ele é homem. Por meio da circuncisão, o nosso Senhor Jesus Cristo se torna um com a nação de Israel. Por meio do batismo, o Senhor Jesus Cristo se identifica com o pecado da nação de Israel. Por meio da morte na cruz, o Senhor se identifica com os pecados de toda a humanidade e se torna o Salvador de toda a humanidade. Você está percebendo esse processo gradativo pelo qual o Senhor vai se identificando conosco para se tornar o nosso Salvador, de modo que um dia nós possamos nos identificar com Ele e usufruir dos benefícios da sua maravilhosa obra realizada na cruz do Calvário. Claro que acontece mais uma coisa aqui nesse ponto. É nesse evento, durante esse evento, que João Batista se dá conta de quem de fato é o Senhor Jesus. Para isso nós precisamos da ajuda do Evangelho de João. Abre comigo em João, capítulo 1, versículo 1. Se você não tiver a sua Bíblia aí nesse momento, basta prestar atenção na leitura e você poderá acompanhar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Está vendo aí? Antes nós temos o Senhor Jesus Cristo, a vida, a luz. Ninguém sabia quem era Jesus. Ninguém sabia quem era a luz. Ninguém sabia quem viria a ser o Salvador do mundo. Mas ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ou seja, quando Deus revelasse a João quem era Jesus, os discípulos de João saberiam quem era Jesus. A nação de Israel saberia quem era Jesus. O mundo saberia quem era Jesus. E um dia eu e você saberíamos quem era Jesus, porque João foi essa testemunha. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo tem primazia, porquanto já existia antes de mim.
Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. Aqui nós temos que fazer um parêntese sempre, né? João sabia tão claramente a respeito da sublimidade da posição do Senhor Jesus Cristo e a respeito do seu lugar em relação a essa pessoa. E ele disse: eu não sou o Cristo. Ele tem duas confissões. Uma ele confessa: Jesus é o Cristo. Outra ele confessa: eu não sou o Cristo. Será que eu e você não deveríamos também ter essas duas confissões? Quão comum é vermos algumas pessoas pensando que são o Cristo. Pensando que são os servos, os mensageiros. Que lição maravilhosa João nos dá quando ele diz: eu não sou nenhum servo, eu sou uma voz. Ele é o servo. Eu batizo com água, ele é o que batiza com o Espírito Santo. O meu batismo é um ritual de demonstração de arrependimento em relação aos pecados. O batismo dele, efetivamente, é com o Espírito Santo. Eu não posso fazer essa obra, que só ele pode fazer. Ele confessou e não negou, versículo 20, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele nem é aquele que clama, ele é a voz do que clama. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim? Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou. Agora aqui tem uma inversão do tempo aqui nesse texto, né? Fala-se de algo que aconteceu no dia seguinte, depois que os fariseus tinham perguntado se ele era o Cristo, se ele era o Elias, se ele era o profeta. No dia seguinte, ele começou a dar esse seguinte testemunho: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este, a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Está vendo aqui? Então, João veio para dar o testemunho, mas João não conhecia ele, não sabia quem era ele. Aqui no versículo 29 a 31 do Evangelho de João, capítulo 1, nós vemos que ele já conhece, ele sabe quem é. Quando ele veio a conhecer o Senhor, aí ele vai relatar o seu testemunho. Capítulo 1, versículo 32. O que diz ali? E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Quando João recebeu essa revelação? Quando ele ouviu o nosso Senhor Jesus Cristo orando.
E quando, em virtude daquela oração e confessando, quando em virtude daquela oração e confissão, os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre ele e aquela voz vem do céu, agora João sabe, é ele. É ele o que vem após mim. É ele que batiza com o Espírito Santo. É ele o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É ele o Filho de Deus. É ele aquele que haveria de vir ao mundo. E a partir daí a narrativa nos mostra que aqueles discípulos de João automaticamente se tornaram discípulos de Jesus. Foi ali que João enxergou que aquele batismo com água, aquele ritual, aquela cerimônia, simplesmente era um aspecto daquela ordem levítica que nós lemos lá no capítulo 14 de Levíticos. Também aparece no capítulo 15, entre as leis da purificação. Ali o João viu a primeira parte, o significado do seu batismo, e em Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele viu a segunda parte, o significado do sacrifício, por meio do qual, não somente a nação de Israel, mas todos nós que estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado, fomos redimidos por meio da obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não podemos deixar de mencionar esse aspecto maravilhoso da obra realizada pelo João Batista como servo do Senhor, é que os discípulos do João Batista se tornaram discípulos do Senhor. Capítulo 1, versículo 33. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Que imagem maravilhosa! Que descrição preciosa do verdadeiro ministério, de acordo com as Escrituras. Um verdadeiro ministério não é aquele em que você logra aumentar o número de seguidores seus ou adeptos. Um ministério maravilhoso, bíblico, que todos nós deveríamos ter. É aquele ministério pelo qual diminui o número de seus seguidores e aumenta o número de seguidores de Jesus Cristo. Diminui o número dos seus discípulos e eles se tornam efetivamente discípulos do único que é digno de ter discípulos e seguidores, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É um ministério em que você tem essa mesma postura do João Batista, que diminua eu, mas que ele possa crescer. É um ministério que aponta para Jesus Cristo como solução para os nossos problemas, como solução para os teus problemas, como solução para os problemas da humanidade. Tudo que João podia fazer era batizar com água. Tudo que eu e você podemos fazer é batizar com água. Mas está chegando aquele que tem o poder de batizar com o Espírito Santo. E graças a Deus por isso. E quando os céus se abriram, nós temos um relato de uma voz que foi ouvida. Num dos evangelhos de Mateus vai falar: este é o meu filho amado, como que dizendo:
testificando para outros, e provavelmente para o João Batista, que esse era o Filho de Deus, que esse era Jesus Cristo, que esse era o Cordeiro de Deus. E no Evangelho de Lucas vai aparecer: tu és o meu Filho amado, testificando então ao próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus. E claro, por que o Senhor Jesus Cristo ouve essa voz? Por que João Batista ouve essa voz? E por que os céus se abriram com essa finalidade? Para que se cumpra toda a justiça. Abra em Mateus capítulo 3, versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. O nosso Senhor Jesus Cristo se fez pecado no nosso lugar, para que sobre ele recaísse o nosso pecado. E para que um dia todos aqueles que crescem em Jesus pudessem ter seus pecados perdoados. Graças a Deus por isso. Ele primeiro se identificou conosco, na nossa miséria, para que um dia nós pudéssemos nos identificar com Ele na sua glória. Ele ocupou o nosso lugar, assumiu sobre si, pagou o peso dos nossos pecados, para que um dia eu e você pudéssemos ser limpos e libertos dos nossos pecados. Ele tomou sobre si a nossa morte, para que um dia nós pudéssemos ter sobre nós a sua vida. Esse é o princípio desse processo tão importante da identificação com o nosso Senhor. E isso vai nos levar a entender o significado do batismo cristão. Quando nós somos batizados como cristãos, nós estamos nos identificando com Ele na sua morte, na sua ressurreição. E dessa forma se cumpre a justiça de Deus em nós, por meio de Jesus. A justiça de Deus diz: o pecador, aquele que peca, deve morrer. Em Cristo Jesus. Todos nós que cremos no Senhor Jesus, nós, pecadores, que deveríamos morrer, nós morremos. Mas porque Ele morreu em nosso lugar e em santidade ressuscitou para uma nova vida, nós somos ressuscitados juntamente com Ele. E talvez a última coisa que queremos falar ao finalizar essa aula de hoje é a respeito do significado dessa voz. É claro que o céu não poderia se calar. É claro que o céu não poderia continuar fechado, porque jamais houve sobre a terra uma tal vida como a vida vivida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. É como se o Senhor Jesus Cristo estivesse resumindo 30 anos da vida do nosso Senhor. Tão pouco é dito a respeito daqueles 30 anos. Como nós já mencionamos anteriormente, é dito que ele crescia, é dito que ele obedecia ao Pai em todas as coisas, é dito que ele era submisso aos seus pais, e não mais do que isso nos é dito a respeito do nosso Senhor. Mas você quer um resumo desses 30 anos, que alguns irmãos chamam de 30 anos de silêncio? O resumo é esse. Ele, Jesus, o nosso Senhor, viveu uma vida em que ele foi agradável a Deus inteiramente. Nunca antes o céu pôde se abrir e do céu ser feita essa declaração. Por causa do pecado do Adão e por causa do pecado de todos nós, a única declaração que Deus tinha até esse ponto era: a alma que pecar,
essa morrerá. Mas um dia, graças a Deus por isso, ao emergir das águas do Jordão, após o batismo de João Batista, aquele batismo de arrependimento para a remissão de pecados, aquele batismo de preparação para a chegada do reino dos céus, se levanta alguém daquela água, sobre quem os céus podem se abrir, o Espírito Santo descer em forma corpórea, em sua plenitude, e aquela voz dizer: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E essa verdade não mudou. Deus continua tendo todo o seu prazer no seu Filho. E nós seremos aprazíveis a Deus somente à medida que com seu Filho nos identificamos na sua morte e na sua ressurreição. Se efetivamente nós permitirmos que esta vida que nós recebemos pela fé ao crer em Cristo Jesus, que essa vida se manifeste na nossa vida, Deus poderá continuar dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que nós possamos prosseguir estudando as nossas Bíblias, estudando essa mensagem maravilhosa. E que o Senhor possa também abrir os nossos olhos para nós vermos a grandiosidade, a maravilha da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, em quem Deus tem todo o seu prazer. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade. Nós colocamos essas palavras na sua mão, como sempre o fazemos, e pedimos: siga, Senhor, falando conosco. No nome do Senhor Jesus. Amém.